bom dia a todos. Começo por dar os parabéns ao Instituto de Ciências Empresariais e do Turismo por esta iniciativa. Comemorar o 50º do Código Civil tem todo sentido, vale a pena e é o que aqui estamos a fazer e, sobretudo, agradeço o convite que me foi feito e agradeço a vossa presença. Quando eu recebi o convite para vir falar sobre contratos regulados no Código Civil e disse imediatamente que sim, depois fiquei com a preocupação e agora sobre o que é que eu vou falar? É que há uma imensidão de assuntos que eu podia vir aqui trazer e então cheguei à conclusão que o melhor seria juntar o útil ao agradável e trazer-vos um tema não só que me interessa, com o qual trabalho e, sobretudo, tenho todo o interesse em ouvir a vossa opinião porque eu acho que é da discussão que nascem novas ideias. E então, em síntese, do que eu vos venho falar são os contratos sobre direitos de personalidade, pensar um bocadinho se eles são possíveis, se têm alguma particularidade em relação ou relativamente às regras gerais sobre os contratos, que já ouvimos na intervenção muitíssimo bem feita anterior, e depois pensar quais são os direitos, quais as características destes direitos de personalidade, e depois discutir a limitação voluntária dos direitos de personalidade, as necessidades, as regras especiais quanto à sua forma e quanto ao seu conteúdo e depois a violação dos direitos de personalidade e quais é que são as suas consequências em termos civis. E, portanto, começando do princípio, como convém, a primeira coisa que nós devemos pensar é se estes contratos em que o objeto são os direitos de personalidade têm ou não têm possibilidade de existir ao abrigo da nossa legislação e se têm ou não têm particularidades que justifiquem a sua autonomização face aos restantes contratos. E às duas perguntas eu respondo que sim, eles são possíveis e sim, eles são especiais, eles são diferentes. E, portanto, tem todo o sentido, a propósito da intervenção anterior, quando se falava na tipicidade do contrato, estes cabem aí também, atendendo às regras que daqui a bocadinho já vamos ver e às especiais cautelas que eles impõem. E então, quais é que são os motivos para esta especificidade? Porque é que estes contratos são diferentes dos outros? Se começarmos por pensar nos direitos de personalidade, no facto de terem uma consagração constitucional, se inserirem no núcleo dos direitos, liberdades e garantias, bem, só isto nos faz aqui pôr um travão e pensar isto. Cuidado, isto é uma coisa importante, devemos pensar nisto, devemos olhar para isto com os olhos especiais. E para além disso, sabendo que é um direito, que é um ativo, que é um plus, que nós somos titulares e que cada um tem todo o sentido que o direito, que o titular possa deles dispor e que, portanto, que eles possam ser geradores de rendimentos. Nomeadamente o direito à imagem, à palavra, ao nome, ao pseudónimo, entre outros, podem ser rentabilizados. Teoricamente, não temos nada a opor, cada um dispõe do direito da forma que entender. Mas, e portanto, estamos aqui concretamente a pensar em contratos em que o titular do direito permite a um terceiro que explore esse seu direito, preferencialmente contra o pagamento de uma remuneração. E é esta a particularidade que eu vos quero falar. Quando há um contrato oneroso, que implica a disponibilidade ou a disposição do titular de um direito de personalidade e que autoriza um outro a explorá-lo economicamente contra o pagamento de uma remuneração. Primeira pergunta, isto é possível? É. Tem limites? Tem. E o legislador foi cauteloso nesta matéria. E por isso, quando no meu tema se diz se a personalidade tem um preço, é em duas vertentes. Tem um preço enquanto mínimo, ou seja, enquanto mínimo expectável de que a exploração de um direito por outro pode gerar para o titular, e tem um limite máximo, enquanto aquilo a partir do qual o legislador acha que é perfeitamente impossível e já não cabe na liberdade de cada um expor e dispor dos seus direitos de personalidade daquela forma. E, portanto, o que é que pode ou não pode ser contratualizado, o que é que pode ou não pode ser declarado. E reparem que eu digo contratualizar, autorizar, permitir, licenciar, eu não digo transacionar, porque aqui a questão da transmissão é uma questão muito importante que vamos ver daqui a bocadinho e que é um dos travões que o legislador quis criar e, portanto, podemos falar em contratualizar, não podemos falar de todo em transmitir. E então vimos os direitos de personalidade com previsão constitucional, e tem, obviamente, previsão no Código Civil, senão não vinha cá falar sobre eles, e também no Código Penal, mas cinjamo-nos ao Código Civil e começamos no artigo 70, que confere a tutela geral da personalidade. E este artigo tem tido uma evolução não, mas tem tido uma interpretação e uma aplicação interessante, porque tem sido ao abrigo dele que têm surgido novos direitos, quer na doutrina, quer na jurisprudência, e, portanto, este artigo 70 é uma fonte direta de outros direitos. No artigo 72 e 74 temos o direito ao nome e ao pseudónimo, no 79 o direito à imagem, no 80 o direito à reserva sobre a intimidade da vida privada e o 81º
a limitação voluntária dos direitos de personalidade, este, na minha opinião, o mais importante. E podemos juntar estes direitos todos, podemos, devemos, porque lhes podemos conferir características próprias e que são comuns a todos eles. Desde logo, são direitos intransmissíveis e inalienáveis. E, portanto, quando eu disse há pouco que não devíamos falar em transmissão, é precisamente por eles serem intransmissíveis e inalienáveis, ou seja, eles não podem ser alienados a terceiros. Eu não posso pegar no direito de contratar o direito à imagem de alguém e cedê-lo, transmiti-lo a um terceiro sem qualquer limitação. São também imprescritíveis, o que faz com que o seu titular possa invocar este seu direito a todo tempo. Claro que sem prejuízo de regras de prescrição que existam em relação àquele que está a explorar ilicitamente ou exageradamente o direito do terceiro e que, portanto, pode ser alvo de uma responsabilidade civil por atos ilícitos. São também irrenunciáveis, na medida em que o titular não pode prescindir antecipadamente nem renunciar antecipadamente a estes direitos e, portanto, com estas características, a principal característica, passa a redundância, é o facto de não poderem ser transmitidos. Portanto, não podem ser transmitidos em direito próprio, o direito à imagem, à palavra, ao nome, ao pseudónimo e à reserva da vida privada não podem ser transmitidos. Mas o que não significa, e se eles não podem ser transmitidos, não pudessem ser contratados, eu tinha escolhido mal o tema. Mas temos o artigo 81, que diz que eles são disponíveis, ainda assim eles são disponíveis. E este artigo 81, que regula a limitação voluntária dos direitos de personalidade, merece uma atenção especial porque ele próprio tem as regras que devem ser tidas em conta quando vamos fazer um contrato em que o objeto são os direitos de personalidade ou em que há uma declaração unilateral em que é este também o objeto. Esta limitação voluntária o que é? É o facto do titular poder limitar o seu próprio direito de uma forma voluntária a favor de um terceiro em troca de contrapartidas. Pensemos básico. As presenças que as figuras públicas fazem em festas. Eu consigo chamar, de preferência aqueles que entram nos concursos da TVI, conseguem fazer presenças, portanto, eles vendem a sua imagem, vendem o seu nome, quem lhes paga consegue garantir que aquele estabelecimento vai ter mais frequência do que ao costume e, portanto, há aqui um contrato e há uma limitação voluntária do direito à imagem. Este exemplo das presenças, não me parece que haja aqui qualquer tipo de problema em relação à disponibilidade do direito, algum tipo de excesso que o legislador tenha impedido ou tenha querido limitar. Mas não é sempre assim. E então interessa pensarmos no artigo 81 para vermos as regras, quer quanto ao conteúdo da declaração, quer quanto à forma da declaração, que pode ser uma declaração unilateral ou que pode ser um contrato e, portanto, interessa pensarmos o que é que deve ser acautelado e que forma é que deve ser feito um contrato que implique uma limitação voluntária do direito. Já ouvimos falar na liberdade de forma e na liberdade declarativa. Também aqui o legislador português consagrou essa liberdade. A liberdade de o titular do direito dispor do mesmo ou consentir numa limitação voluntária a esse seu direito de forma oral ou até por um acordo tácito. O problema aqui prende-se com questões de prova e depois, se ainda por cima demorar um bocadinho ou se isto perdurar no tempo, pode haver divergências de entendimento entre o titular do direito e aquele que foi autorizado a explorar sobre qual a limitação e qual a possibilidade que aquela declaração implicou e, portanto, convém que isto seja reduzido a escrito. Outra característica importante tem a ver com a integridade e a liberdade do consentimento. Ou seja, o titular do direito tem que estar perfeitamente consciente de aquilo que está a contratar, da limitação que está a impor ao seu próprio direito. Até porque são anuláveis quaisquer declarações em que resulte uma dependência social, económica ou qualquer outra entre o titular e o autorizado. Se houver qualquer tipo de pressão, até chantagem, ou se não houver uma consciência integral daquilo que está a ser autorizado, então essa declaração é anulável. E a propósito disto, pensa-se também na necessidade da especificidade, ou seja, a declaração ou o contrato devem ser de tal forma específicas e de tal forma exaustivas que não restem dúvidas sobre aquilo que está a ser autorizado. E então, quando eu tenho um direito de personalidade e disponho dele, eu preciso de saber aquilo que eu estou a permitir que outrem goze o meu direito, o que é que eu estou a autorizar e para que a outra pessoa saiba também de que forma é que pode explorar. Só assim o preço pode ser combinado de uma forma acordada, ajustada e assim pode não haver dúvidas sobre utilizações subsequentes.
Porque se não for especificado quais é que são as autorizações ou as utilizações concretas que o autorizado pode fazer em relação ao direito que acabou de contratar para a utilização, se houver o risco disto ser equiparado a uma transmissão, então estamos perante um contrato e uma declaração nulas porque excedem os limites que o legislador consagrou. Então, o conveniente é que a declaração seja escrita e que seja tão específica e tão exaustiva quanto possível, para que seja interpretada de acordo com o que está escrito, mas, em caso de assim não ser, deve entender-se ou deve interpretar-se como sendo o que era razoavelmente expectável no momento em que foi prestado o consentimento. Outra característica importante, e no fundo todas estas características visam afastar-nos de uma possível transmissão de direito, porque essa sim é impossível. E, portanto, se limitarmos temporalmente qualquer tipo desta declaração, aumentamos a distância em relação a uma transmissão ou a uma renúncia, que essa sim era proibida. Portanto, limitar temporalmente a licença, no fundo, é também uma vantagem para as partes, aumenta a probabilidade de um negócio jurídico ser considerado legal. Refere ainda, no limite, o nosso Código Civil, que a matéria dos direitos de personalidade e que todas estas autorizações estão limitadas pelos princípios da ordem pública e do conteúdo essencial dos direitos de personalidade. E aqui apelamos outra vez à Constituição, o núcleo essencial da intimidade da vida privada, da honra, da reputação ou simples decoro da pessoa. Portanto, para além das regras que o artigo 81 prevê, depois há este mínimo indispensável de ordem pública e de conteúdo essencial sobre o qual o legislador entendeu que nem o próprio titular pode dispor. Outra característica importantíssima destes direitos, e que vai um bocadinho ao contrário, ou que faz deles diferentes em relação ao que tivemos a ouvir anteriormente, tem a ver com o facto de eles serem livremente revogáveis. E sem motivo. Não é preciso que haja uma alteração das circunstâncias, é só porque eles são de tal forma especiais, de tal forma particulares, de tal forma intrínsecos à pessoa, que a qualquer altura alguém pode dizer: eu não quero mais, eu não dou mais autorização ao direito à palavra, à minha imagem, ao que for, eu posso revogá-los livremente. E, portanto, mesmo que tenha havido uma autorização válida, daquelas que foram limitadas no tempo, que foram específicas, que não há dúvidas quanto ao seu conteúdo e que, portanto, eram legais, ainda assim, e que eram válidas e que eram eficazes, ainda assim ela pode ser revogada unilateralmente. O que não significa que não decorram daqui consequências, e decorrem, sobretudo se estivermos perante um consentimento vinculante, diferente do consentimento autorizante ou do consentimento tolerante. Sem muitas explicações teóricas, para não vos amassar muito, no fundo se nós temos um contrato em que alguém autoriza um terceiro a explorar um dos seus direitos de personalidade e em que o terceiro tem uma expectativa legítima de vir a utilizar aquela licença em prol do seu negócio, estamos perante um consentimento vinculante, o que não impede que o próprio licenciador, titular do direito, a certa altura se arrependa e revogue o seu consentimento. Mas se for um consentimento vinculante, ele é responsável por indemnizar o autorizado com o pagamento dos danos emergentes e dos lucros cessantes. Se em vez de um consentimento vinculante estivermos perante um consentimento autorizante, aí as consequências negativas para o autorizado são mais pequenas e, portanto, a indemnização a pagar será apenas pelos danos emergentes e não há aqui obrigação de pagamento de indemnização pelos lucros cessantes. No consentimento meramente tolerante, em que o titular apenas tolera que o seu direito possa ser usado por outrem, aqui não há, em princípio, obrigação de pagamento de qualquer indemnização. Mas gostava de vos dizer que, ainda no caso do consentimento vinculante, aquele em que dissemos que havia uma obrigação até de pagar uma indemnização pelos lucros restantes ou pelos danos emergentes, mesmo neste, não há nunca uma eficácia erga omnes do direito que foi cedido, transmitido, licenciado, permitido, autorizado, em relação ao autorizado. Portanto, aquele que contratou e pagou para poder usar a imagem, seja de quem for, ou a palavra, seja de quem for, nunca tem um direito com eficácia erga omnes e, portanto, nunca pode opor-se a que esse mesmo direito seja utilizado por um outro terceiro, com ou sem autorização do titular ou pelo próprio titular. Portanto, não tem eficácia erga omnes, o que não quer dizer que não seja passível de ser indemnizado, de acordo com o que acabámos de ver no caso do vinculante, com lucros cessantes e danos emergentes. Portanto, o autorizado não se pode opor a uma utilização efetuada por terceiros, quer tenha sido ou não consentida pelo titular, e muito menos se a utilização for feita pelo próprio titular.
E dadas estas características todas especiais destes direitos e estas cautelas que o legislador nos impôs, então podemos pensar, será que é possível conceder exclusivos? Será que os exclusivos têm espaço dentro desta teia tão apertada de regras? A resposta é que sim. Tem sentido e podem ser concedidos exclusivos, ainda que, claro, com cautelas, porque se a licença e a transmissão que são dadas pelo titular a um terceiro são só àquele terceiro, ou seja, eu permito que alguém há um contrato em que alguém permite ser fotografado e pode ser fotografado por qualquer revista, ou então não, só pode ser fotografado por aquela revista em concreto, mais ninguém pode usar aquela imagem. Este exclusivo, na medida em que afeta mais e limita mais a liberdade de gozo do direito por parte do seu titular, deve ser contratualizado com mais cautelas. Portanto, admite-se a validade do exclusivo, ainda que seja necessário conter cuidados especiais para que não viole regras imperativas. E podemos dar um exemplo. Por exemplo, uma coisa é eu conceder um exclusivo, ou alguém conceder um exclusivo sobre uma determinada imagem por um período de tempo para um tipo de utilização. Está completamente balizado quanto tempo pode usar e qual a imagem que pode usar. Isto, na minha opinião, não levanta qualquer dúvida. Mas é completamente diferente um contrato que preveja um exclusivo para uma exploração para o futuro de toda e qualquer imagem que possa vir a ser feita daquela pessoa. Qualquer fotografia, qualquer retrato, de hoje a sempre, está autorizada a um determinado terceiro. Isto, para mim, na minha opinião, seria considerada esta autorização poderia ser considerada nula, porque na prática seria a mesma coisa que uma alienação ou uma renúncia antecipada. E então, nos casos da exclusividade, é importante um redobrar das cautelas, quer quanto à verificação dos requisitos da especificidade, ou seja, eu quero ir ver no contrato o que é que eu estou a ceder em exclusivo, para ter a certeza de que eles estão balizados quanto às utilizações que são permitidas por parte do autorizado e convém que haja uma delimitação temporal e que pensar que estas cautelas não são só para beneficiar o titular do direito, mas que são também para beneficiar e garantir a posição do autorizado. Quanto mais as partes estiverem cientes do negócio que fazem, melhor ele pode funcionar e perdurar no tempo. Portanto, as cautelas da limitação das especificidades, das utilizações, do tempo, do preço, tudo isto é importante que seja regulado. Isto precisamente porque o exclusivo não pode nunca implicar a impossibilidade por parte do titular de permanentemente e generalizadamente poder exercer o seu próprio direito. Ele próprio pode querer e tem direito a poder fazer um aproveitamento económico dos direitos de personalidade, ainda que os tenha contratado. Em termos práticos, parece-me possível, por exemplo, conceder um exclusivo da utilização de uma imagem sobre determinadas fotografias que tenham sido captadas pelo próprio autorizado para aqueles fins específicos, contra o pagamento de uma remuneração, isto sim, parece-me possível, já não se me figura possível um exclusivo de tal forma generalizado e indeterminado que impeça ao titular de promover ele próprio a sua imagem. Portanto, eu faço um contrato e fico proibida, por exemplo, de fazer merchandising. Não tem sentido. Ainda que, porque isto implica uma limitação do meu direito que o legislador quis proibir, ainda que eu possa vir a ser, eu ou quem for, possa vir a ser responsabilizado perante o autorizado, caso haja uma afetação especialmente grave das legítimas expectativas do autorizado em relação ao negócio que fez. E, portanto, o bom senso e a cautela impõem que todos os termos e condições do negócio sejam formalizados. E, para além de tudo isto que já vimos, há uma outra esfera mínima que tem a ver com a honra, a reputação e o bom nome do titular de direitos, que, seja pelo que for, não podem ser ultrapassados nem desrespeitados, ainda que o próprio queira. Isto parece um contrassenso, mas é verdade. Há limitações sobre a forma como o titular pode usar o próprio direito que é seu e que é apenas seu. E então, estas limitações, todos estes contratos, o mais relevante é que, em caso de dúvida sobre que possibilidades é que o autorizado tem em relação ao contrato que fez, o mais importante é que, em casos de dúvida, ele vá perguntar diretamente ao titular de direitos qual é que é a opinião dele em relação àquela determinada utilização, se enquadra ou não enquadra dentro do contrato que foi celebrado. E uma outra nota que também gostava de vos deixar, e já estou quase a acabar, é que
a esfera do núcleo essencial da reserva da vida privada não é um conceito objetivo, é também este subjetivo. Portanto, a vida privada de uma figura pública ou de um comum dos mortais não é igual. Portanto, quem, por sistema, permite uma intrusão na sua vida privada, fotografias dentro de casa, sabermos como é que está a família, onde é que trabalha, quanto é que ganha, que praia vai, onde é que almoça, onde é que janta, se essa pessoa já consente neste tipo de intrusão na sua vida privada, é muito mais é um âmbito mais permissivo aquele que ela pode vir a contratar. Diferente de uma pessoa que, por sistema, é mais recatada, ou porque não é figura pública, ou porque, por simplesmente, não deixa que entrem na sua vida privada, aqui a esfera da vida privada, aquela que não pode ser ultrapassada, tem um âmbito maior e mais lato. E então vimos, por exemplo, em relação aos limites que não podem ser ultrapassados, há um caso que eu me lembro sempre, que foi a Ágata, cantora conhecida, há uns bons anos, resolveu que ia ter uma criança em direto na televisão e pretendia dar à luz o seu filho Francisco em direto na TVI. Isto foi, não sei, o Francisco hoje em dia já deve estar no liceu, portanto já foi há uns anos e na altura foi muito discutido, as audiências iam ser uma loucura e a certa altura, afinal não, a Ágata não foi fazer o trabalho de parto não foi visto por todos nós, não foi permitido. Na altura pensou-se, foi a própria Ágata que desistiu, a TVI que achou que era demais e foi claramente um dos casos em que o limite do decoro era ultrapassado, sendo que havia aqui a particularidade, pensámos no direito de personalidade do nascituro, que podia estar ali logo à nascença, em prime time, e portanto este negócio foi proibido. E depois temos, por exemplo, os casos destes programas dos Big Brothers ou desse género, em que há aqui limitações claras aos direitos de personalidade. Eles estão, na minha opinião, na fronteira do que pode e o que não pode ser disponibilizado pelo próprio. Porque, reparem, os contratos são de tal forma abrangentes que eles não sabem que comportamento é que vão ter no dia a seguir. E se esse comportamento estiver em direto, se cabe ou não cabe dentro da autorização que foi dada. Portanto, são contratos tipo, em que a liberdade de uma das partes está completamente coartada, são contratos de adesão que, assim sendo, têm umas regras especiais e que, portanto, devem ser interpretados e aplicados com cautela, mas, ainda assim, há ali uma limitação que pode, em casos extremos, vir a ser considerada violadora de normas imperativas e, portanto, nula. E, em relação... O último tema de que vos queria falar tem que ver com as consequências, então, desta violação dos direitos, e temos consequências por dois lados. Por um lado, o uso indevido dos direitos de personalidade, ou seja, por parte de um utilizador que não tem essa autorização e vai indevidamente usar esses direitos de personalidade de terceiros, e ao contrário, uma utilização, uma disposição indevida do titular pelos seus próprios direitos. Os dois são proibidos, a lei e o legislador proíbem e categorizam com vícios de nulidade ou da nulibilidade conforme a gravidade ou conforme o excesso do que foi praticado em relação ao que é permitido e, para além disso, o tal dever de indemnizar que já vos falei e que pode implicar lucros cessantes ou danos emergentes conforme o nível de autorização e de consentimento que foi prestado e que também pode ser, ao contrário, uma obrigação do próprio autorizado, e será sobretudo, a maioria das vezes será isto, o autorizado, que usa a mais os direitos do que recebeu, tem que indemnizar o titular de direitos. E, portanto, isto tudo para vos dizer que são contratos que existem, que estão permitidos ao abrigo da legislação, que se afastam um bocadinho das regras gerais por implicarem estes direitos de personalidade e, sobretudo, o direito a revogar a qualquer altura e que eu acho que existem, cada vez existem mais, sobretudo numa era digital, e estes são, na minha opinião, os traços gerais destes tipos de contrato que têm que ser respeitados e que merecem a nossa atenção, porque cada vez representam um volume maior de dinheiro e penso que resumi mais ou menos o enquadramento jurídico dos contratos e agradeço muito o convite outra vez.